Vamos agradecer aos nossos guias, aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião, a toda essa equipe espiritual que nos acompanha nesses trabalhos realizados aos sábados do estudo do livro Consolador. Vamos nos unir em pensamento, lembrando que todos nós estamos mergulhados no hálito divino, no hálito do nosso divino Criador, fluido cósmico universal, do nosso Criador, que permite que nós estabelecemos sintonia entre nós, e assim sintonizados, estaremos também sintonizados aos nossos guias, mentores, aos nossos coordenadores dessas atividades, os espíritos que nos acompanham e que nos inspiram e que nos incluem durante todo esse nosso trabalho que nós realizamos aqui nesse horário. Agradecidos a Jesus, agradecidos a Deus por essa oportunidade, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos da tarde de hoje do estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos. A Meg pareceu estar com a gente aqui agora. Então, como eu falei, semana passada a gente abriu a pergunta 202, comentamos alguma coisa sobre a pergunta 202, ficamos de dar mais uma revisada nessa pergunta e caminhar para a última pergunta, que é a 203, que está no âmbito, no bojo, né? De cultura, subitem, razão. Ou seja, estaremos trabalhando dentro da cultura, o subitem, razão. Vou compartilhar a tela para a gente poder ver essa pergunta, e aí a gente abre para comentários. Relendo a pergunta. No problema da... Só um segundinho, por favor. No problema da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Boa pergunta. Semana passada a gente já falou bastante sobre ela, e eu falei que a gente iria retornar para ver se alguém gostaria ainda de colocar mais alguma coisa. Existem limites existentes. Esses limites existentes, não só para a aplicação, como também para a observação, limites esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução do planeta, atendendo à consciência e ao estado de progresso moral das criaturas. É por esse motivo que os limites das aplicações e das análises chamadas positivas sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. A resposta de Emmanuel, como eu comentei a semana passada, ela se divide em duas etapas, né? Uma delas falando sobre o progresso moral e a outra falando sobre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. Eu cheguei a comentar que é muito comum, né, quando nós temos uma criança pequena, que a gente não dê na mão de uma criança uma faca, porque ela poderia se machucar. Ela poderia, além de se machucar outras pessoas. Então, da mesma maneira, os recursos que nos são dados, né, eles nos são dados quando nós temos condição de entender e de colocar em prática. Porém, aqui cai na primeira parte da resposta. A primeira parte da resposta nos fala sobre esse progresso moral das criaturas. Dentro desse progresso moral, nós aí temos a possibilidade do uso desse instrumento que Deus nos ofereceu para ajudar, para auxiliar, para praticar o bem, para praticar a caridade, ou podemos utilizar esse recurso no sentido totalmente oposto a esse, para apenas trazer lucro para mim, para apenas trazer benefícios para mim ou para aqueles que estão à minha volta. Lembrando que quando nós falamos sobre o bem e o mal,
Quando a gente fala que o mal seria a ausência de bem, a gente não pode esquecer que a definição de bem e mal, ela vai um pouco mais longe, né? E quando você fala assim, o que você pode dizer, como você definiu o bem? E aí eu falo o seguinte, para definir o bem, eu preciso definir o mal. O que é o mal? O mal é o bem, quando feito só para mim, quando feito só para minha família, quando feito só para aqueles que estão à minha volta, quando feito só para a minha sociedade, quando feito só para o meu país, ele ainda é o mal. O bem tem que ser o bem para todos. Bem universal. Então, o progresso moral, esse progresso moral das criaturas, ele também está condicionado a essas forças espirituais que presidem essa evolução planetária, de certa maneira que eles só entregam para nós, eles só deixam ao nosso entendimento aquilo que nós temos capacidade de compreender e entender. E eu vou encerrar exatamente da mesma maneira que eu encerrei na semana passada, quando eu me recordei de um trecho do Evangelho de Jesus, no capítulo 14 de João, quando ele fala sobre a vinda do Paracleto. Ele começa dizendo: tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Da mesma maneira, eu acredito que a resposta aqui poderia ser abrangente dessa mesma maneira. Temos muita coisa para receber e aprender, mas algumas nós não podemos suportar agora. Outra coisa que eu também comentei na semana passada é que, da mesma maneira, quando nós encarnamos, a gente é beneficiado pela dádiva do esquecimento. Não esquecimento, mas ela fica obnubilada, ela fica obscurecida, porque nós não teríamos condições de suportar situações vendo o passado. Já imaginou uma mãe carregando no colo o bebê que foi não, foi quem te surrou no tronco até a morte? Já imaginou? Não teria condições. Então, é o momento de você colocar o passado ali obscurecido, obnubilado, para que essas duas almas possam começar a se reatarem, né? Então, da mesma maneira que ele coloca que existem limites que são condicionados pelas forças espirituais. Então, esses limites condicionados pelas forças espirituais estão na minha capacidade de, nesse momento, tenho muito a vos dizer, mas não poder suportar agora, e principalmente da necessidade de, às vezes, ter o passado obscurecido para que eu possa construir o futuro no presente com as práticas do bem. Foi o que eu falei a semana passada, eu praticamente dei um repeteco. E aí, eu queria que as pessoas também pudessem a gente conversar um pouco, eu vou abrir a tela para a gente conversar um pouco, se alguém gostaria de colocar alguma coisa a mais aí, enriquecer um pouco mais. Rosana? Não, a Rosana ainda não falou. Bom, eu vou falar, vou dar uma entrada aí. É o seguinte, como diz o texto, né, as coisas têm um limite, né? Você não pode ficar na fogueira racional. Sem considerar o plano espiritual, o lado espiritual. Quando a gente faz isso aí, a gente acaba atropelando determinadas coisas. Primeiro que, como você disse aí, nosso conhecimento não é suficiente. Né? Nós não temos conhecimento suficiente para entender determinadas coisas. Né? As coisas permanecem como questões ainda para nós, exatamente porque não está na hora da gente ter essa percepção. Né? É o poder de absorção. Eu me lembro que uma vez, eu fiquei até surpreso, né? Porque essa pessoa que eu vou falar não é mais espiritualista. E eu fiquei um pouco decepcionado. Mas eu não consegui entender no momento por que pessoas se manifestavam da forma. Essa pessoa ela passou por um processo de despertar espiritual chamado Kundalini. E ele começou a descrever esse processo. Fusão
ele tem alguns livros publicados, que são livros de difícil compreensão. Tudo que ele escreveu, Krishnamurti. Krishnamurti. Ele fala das coisas e ele diz que foi para ele um grande choque quando ele conseguiu esse nível de despertar de consciência. Porque ele começou a ver coisas e começou a se distanciar daquilo que a gente pode ser chamado de consciência humana. E aquilo tirava ele da percepção das coisas como um ser humano. Já o deixava acima dessas questões. Por isso que quando a gente chega num nível de consciência muito elevado, a gente perde determinadas percepções. Por exemplo, a gente já não tem mais, não percebe mais os sentimentos como uma pessoa comum. E esse era um dos grandes traços que ele lamentava ter perdido. E eu não entendi isso no momento. Agora eu entendo, né? Eu sei que se a gente ultrapassar o nosso nível de consciência que nos é permitido nessa esfera e nesse plano de consciência, nós estamos fora como se diz, fora da casinha. Né? É esse o termo que a gente usa, fora da casinha. A gente acaba ficando fora da casinha, porque nem as pessoas nos entendem e nem nós entendemos mais ela. Nós perdemos a completa a essência, né, daquilo que a gente diz que é humano. Porque o ser humano pode ter exagero. Né? Do lado do plano emocional, né? Do plano espiritual, percepção, do plano material, cujo progresso é muito grande, mas o progresso espiritual não acompanha o material. Né? E a gente fica desequilibrado. Lá atrás, nós aprendemos que o ser humano é um ser dual, né? Ele é material e espiritual. Ele tem que dar alimento para o corpo espiritual e alimento para o corpo espiritual. Né? Os dois não podem ficar sem alimento, material e espiritual. Eles precisam juntos e serem alimentados juntos. Por quê? Porque nós somos como aquela história que nós assistimos lá do Falcão e do Lobo, né? E, tem um filme, né, que conta essa história, né? E o homem era lobo durante o dia, né? E a mulher era falcão durante a noite. Uma coisa assim, né? E eles só se encontravam brevemente no pôr do sol. Né? Eles só assumiam a forma humana quando o sol estava se pondo. Né? Então, eles nunca se viam como seres humanos, os dois, juntos ao mesmo tempo. Era sempre um na forma de falcão e o outro na forma de lobo. Então, é isso que acontece conosco, se a gente não nos equilibrarmos, né? Se nós dermos ênfase demais à consciência racional, nós acabaremos equilibrados, né? Acabaremos fora do nosso estado. Aquilo que a gente chama de normal, né? Porque se a gente perguntar para o psiquiatra, para o psicólogo, o que é ser normal, né? Aí vai ficar complicado, né? Eles vão dizer, bom, não tem ninguém normal. Não tem ninguém normal. Então, é uma escola que tinha muito tênue, né? Mas quando a gente fala de religião, está colocando a religião no meio, né? Aí se torna mais complicado ainda. Mas eu pergunto, e se de repente chegasse aqui e dissesse, olha, Deus não é o que vocês pensam, não. Deus é outra coisa. E essa pessoa estivesse vindo de um outro plano. Como é que nós faríamos se essa pessoa estivesse falando para o mundo inteiro? Qual seria a dimensão do choque que iria causar? Se ele dissesse, olha, Deus não é o que vocês estão pensando.
Esse é um comportamento diferente disso. É o que vocês estão pensando. Isso que vocês chamam de Deus não é Deus. Seria um grande choque para nós, porque a nossa consciência ainda é racional, em extremos. Nós ainda não estamos totalmente espiritualizados ainda para aceitar essas verdades, nós não aceitamos nem as nossas, né? Mas nós temos muitas limitações ainda. Por isso que eu citei o Krishnamurti, né? Porque eu vi isso aí claramente nele. Ele falou que para ele a vida tinha perdido sentido, porque ele, de repente, ele tinha uma percepção maior do que todo mundo, ele podia entender acima daquilo que as pessoas normais poderiam entender as coisas, e ele podia perceber que muitas coisas que a gente estava fazendo, principalmente da religião, estavam erradas. Ele falou, eu não quero mais isso para mim. Não quero mais isso para mim. Ele falou, eu queria voltar para trás, ser como era antes. Ele falou, porque lá eu era feliz. Então está aí. Essa contribuição que eu dou. Muito obrigado. Eu estou colocando isso como limitação para o nosso limite, que é o que propõe a pergunta lá. Né? Ela diz, Sim. há um limite, há um limite. A gente não sabe onde é esse limite, mas cada um de nós vai encontrar esse limite de repente. Então é isso. O cara que a gente considera um mestre do espiritualismo, falou isso. Escreveu sobre isso. Boa participação, ela vai ter fundamental importância para a próxima pergunta. Já é creio. Já. Ela está na próxima pergunta, mas de qualquer maneira é uma contribuição muito importante. É. Porque questão 202, o problema da investigação, né? E aproveitando o gancho do Francesco, os limites existem, não só para a aplicação, como também para a observação. Se nós pegarmos o que o Francesco falou, na observação, nos sentidos que nós temos, Sim. Na visão, na audição, no tato, né? Se você pegar aquelas ondas, como é que escuta, como é que vê, né? Tá. E no da observação, eu achei na questão 19. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Olha o que eu falei para você que tinha isso. Você com a sua dica da aula passada, eu achei Quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, mais cresce sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhes mostra quantos erros tomou por verdades, quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Ainda achei mais uma coisinha. Essa resposta, na verdade, ela vai atingir a 202 e a 203. Eu achava que hoje... O que não é o que vai ser. E agora, no prefácio do livro Caminho da Luz, no seu início, eu marquei um livro. Eu comentei isso acho que na semana passada. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretores da vida de todas as coletividades planetárias. E também, então, o problema da investigação, há limite aqui, né? Pelo Senhor Supremo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de toda a coletividade planetária. Tá? Essa é ligada na 202. E eu vi a pergunta que o Samuel falou, a questão 173, que fala da natureza, e a questão 785, já na 203, que fala do orgulho e do egoísmo. Sim. E vi também no item 7 da instrução
no livro dos Espíritos, que fala uma coisa interessante. Ai, meu Deus. Conclusão número 7, né? A conclusão, sim. É mesmo. Eu achei assim, muito legal esse que fala aqui, ó. O homem que considera a sua razão infalível está bem perto do erro. Mesmo os que têm as ideias mais falsas se apoiam sobre a sua razão, é em virtude disso que rejeitam tudo, o que lhes parece impossível. E os que outrora reprimiram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, faziam todo apelo a esse julgamento para os rejeitar. O que se chama razão, frequentemente não é senão orgulho disfarçado. E quem quer que se creia infalível, se coloca como igual a eles. Dirigimos-nos, pois, àqueles que são bastante sábios para duvidar daquilo que não viram, e que, julgando o futuro pelo passado, não creio que o homem tenha alcançado seu apogeu, nem que a natureza tenha tirado para ele a última página do seu livro. Essa é a canção. Eu amei essa. Agora a gente volta para Jesus. A gente volta para Jesus. Olha, só não se revelei. Nós temos ainda. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Agora, no outro dia eu me lembro que eu e o Eduardo estávamos conversando aqui, assim, fora do ar já, né, a gente está falando, sobre o surgimento do livro dos Espíritos. E a origem das espécies... Ela está entre a primeira e a segunda. Está entre a primeira e a segunda edição. Sim, mas se não... Imagina se sai antes do livro dos Espíritos. Pode. Não falar que o livro dos Espíritos era um plágio da... Mas tem gente que ainda está achando que a Terra é plana. Vamos ver que a Rosana pode nos ajudar? Rosana, por favor. Para os universitários. Vocês estão mais à frente do que pensam. Já fizeram muitas reflexões. Mas há limite, e o limite é da evolução em que nos encontramos. Todo limite de investigação, essa questão ela é muito profunda, né? Porque para uns é um limite X, para outros, outro limite. Então, ficamos aqui pensando, né? Quando acabaram de falar aí da Terra plana, quando alguns levantaram e colocaram que, seguindo numa certa direção, iriam encontrar um novo caminho para as Índias. E todo mundo falou assim, não, isso não é possível. Ou seja, o limite do nosso saber, do nosso conhecimento, né? Aí depois descobriu que tinha muito mais no meio do caminho das Índias. E hoje, olhando para o universo que a gente consegue enxergar pelos sentidos que a Meg acabou de falar aí, nós ainda somos muito limitados. Então, o racional ainda é muito pequeno diante da realidade, que é muito maior do que essa perspectiva racionalista, né, ou da razão. E assim, mesmo fazendo ciência dentro desses limites, nós ficamos assim a observar como que esses trabalhos são feitos, né? Então, uns 12 anos a gente conviveu num ambiente universitário e sempre as pesquisas, todos os trabalhos que a gente viu, nos estudos, os artigos publicados, os mestrados, os doutorados, todos eles são a partir de uma hipótese. A hipótese está fora do racional, porque ainda não foi provado. Está dentro de um conjunto de ideias, né, de possibilidades, né? Então, olha só como que vai muito além do racional. Nem foi provado, eu estou elaborando algumas ideias. E essa parte é muito ainda limitada para nós. Então, teve um tempo que comer ovo, você só podia comer quantos por semana? 3. Hoje tem gente que come no café da manhã 3 ovos ou mais.
E a ciência batia em cima e falava que abacate era terrível para a saúde e que a pessoa tinha que limitar ao máximo o consumo de abacate. Estou citando algumas coisas bem próximas da gente. Hoje o abacate é endeusado na culinária por todas as suas propriedades de óleos e etc. Ou seja, o racional foi, a investigação foi limitada. Né? Estou só citando alguns exemplos, né? Hoje se prova que o consumo razoável de vinho e azeite evitam ataque cardíaco ou problemas cardíacos. Isso já é cientificamente comprovado. E onde que eles vão buscar a raiz disso tudo? Ou na Itália ou na Grécia, onde tem um consumo altíssimo, né? De um e de outro. E que não tem um grande volume de ataques cardíacos como no restante, onde a pesquisa foi feita. Então, assim, são detalhes, mas, assim, voltando-se para a questão do além do racional, a pessoa, quando pensa, ela está em conexão com o sagrado. A pessoa, quando emite algum sentimento de investigação, de olhar, de pensar, tudo nesse sentido, ela está em conexão com a sua realidade que é possível ao seu limite evolutivo. Então, eu fiquei pensando aqui num exemplo prático. Lembrei de Thomas Edison. Quantas tentativas do ponto de vista racional ele fez com aquele tal de pavio de carbono e o trem queimava? Ó, bem mineiro, né? Né, Samuel? Bem mineiro. E o trem queimava, e o trem não dava certo. E aí, depois de muita elaboração racional, e isso é importante, isso é muito importante, de um dia para o outro, exausto, ficou sozinho, conta a biografia, que ele ficou sozinho no laboratório, todo mundo tinha ido embora, ele acorda com uma ideia diferente. Nem ele acreditou. É aí que entra o além do racional. Aonde é o limite disso? Nem os cientistas sabem, mas só acontecem, aspas, invenções ou descobertas quando o plano espiritual permite. A gente vai parar por aqui, porque para nós ainda é muito complexo isso, né? Então, a vacina da Covid só surgiu quando foi possível, né? E eu achei que foi até rápido demais, eu achei que ia demorar uns 2 anos. A espiritualidade está ficando tão amorosa com a humanidade. Em menos de 1 ano, a gente inventou uma vacina. Mas também houve o esforço dos cientistas, né? E aí veio a lume. A parte do racional, foram trabalhando ali o vírus. E aí é dessa forma. Mas toda vez que nós pensamos, nós geramos conexões, nós entramos em leis de sintonia que estão de acordo também com o padrão evolutivo que a gente se encontra. E com a humanidade desencarnada, que também está nesse mesmo padrão evolutivo. Então, por exemplo, quando a gente vê uma questão como a 540, de O Livro dos Espíritos, todo mundo vai falar assim, o Livro dos Espíritos está retrô, está atrasado. Não, ele está certinho. É aquela que fala, né, que na natureza tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo. Uai, na época, a menor partícula que existia, de um ponto de vista racional, ou do racionalismo, era o átomo. Então, como que a espiritualidade ia violentar a consciência da ciência humana no seu limite de átomo e falar que existe mais além do que isso? Não, falou o que nós tínhamos condição de compreender, e que mesmo na posteridade isso seria entendido. Do átomo ao arcanjo está querendo dizer de processo evolutivo, paulatino, passo a passo. Até chegar ao arcanjo, nós vamos aí com alguns bilhões de anos, né? Então, a resposta está correta, atemporal, mas para alguns entendidos está démodé, está fora, né? Está desatualizado. Não está. Está certíssimo. Porque o Livro dos Espíritos é de 1857, completado aí essa semana, o aniversário. A subdivisão do átomo vai acontecer no início do século XX, acho que 1903, quando descobrem um elétron.
Então, que é só uma das partículas, né? Ainda tem outras partículas subatômicas, e tem outras que eles chamam de antimatéria, que eles nem querem entender ainda o que é. Nem dá, né? O racional não consegue ir além disso, né? Então, é o limite da evolução humana mesmo. Os números positivos e negativos, né? Aí, de repente, descobriram que na mesma proporção poderia se chegar lá outrora na matemática. Não podemos esquecer. Oi? Bom, vamos colocar logo, porque não vai dar para cobrir outro. Você já falou de hipótese. Podemos esquecer que a maioria dos planetas, excetuando os grandes que eram visíveis, foram descobertos através de hipóteses matemáticas. Só foram comprovadas depois. Mas, quando se tornou possível, começaram a apontar os telescópios para as coordenadas indicadas e eles descobriram que os planetas estavam lá. Então, está aí, a ciência, ela acompanhando aí, né? Deus, como é que fala? Não que a hipótese, mas verdade do pensamento, sabendo do espírito, o espírito se manifestando aí, dizendo, olha, é aqui, vamos por aqui. Se como conceito médico, o conceito é uma série de outros sentidos. Einstein teve um cientista que descobriu dormindo a fórmula de uma composição química. Porque ele acordou de manhã e foi lá. Eureka! Falou aqui o negócio, descobri. Eu não lembro qual foi descobrir, não lembro qual foi o produto. Mas ele descobriu dessa maneira, dormindo. Descobriu, teve um sonho. E no sonho, uns bonequinhos apareciam lá e pegavam umas bolinhas, colocavam no lugar, formaram. Aí, quando ele levantou, acho que é Caculé, né? O nome dele. Rosana. A fórmula, eu não lembro qual foi a substância que ele descobriu. Mas, é assim, resumindo. Faltou uma outra parte que já estava falando muito. Se a gente for ver o histórico do trabalho de Kardec, ele é todo fundamentado nas bases científicas, nas bases positivistas, na base do método indutivo, dedutivo, que nós conhecemos muito bem, etc. Mas quando ele se depara com algo que vai além do que a ciência conhece, ele é um cientista extremamente aberto, extremamente coerente, e aí que a gente vê a grandiosidade do codificador, porque ele conseguiu beber numa fonte que ninguém tinha feito ciência ainda. Isso é superar o limite do que era apresentado até então. De uma fase, a gente não pode esquecer disso, que alguns séculos atrás estavam ciência e religião juntos, e isso não foi muito bom para a humanidade, nem de um ponto de vista, nem do outro. A gente vê isso muito bem num momento assim transcendental da história, já que falar de astronomia aí, dos planetas, as colocações de Giordano Bruno em contraste com o que a igreja colocava na época e o que aconteceu com ele, né? Então você vê o racional se manifestando e aquela posição vinculada a outras crenças ou até questões pessoais, individuais, de interesses Y e X, que a gente sabe que existe isso mesmo, né? A minha fé vai até onde eu quero, até os limites do meu entendimento. Então, se eu achar que a Terra é o centro do universo, é isso mesmo. Se eu achar que a Terra é plana, e temos que respeitar essas pessoas, porque elas não conseguem ver além disso, elas não conseguem ver, por exemplo, um trabalho feito pelas agências espaciais, por exemplo, nas estações, que filmam a Terra o tempo todo mostrando que é redonda, gente. É impressionante, né? Onde que nós percebemos o limite do racional aguardando novas elaborações, e temos certeza que aí para trás nós também pensávamos dessa forma, devido aos nossos limites.
As nossas concepções do sagrado, do divino, são muito variadas mesmo dentro da doutrina espírita. Porque nós temos várias, vamos dizer assim, várias vertentes que vão combinar chegando na doutrina espírita, várias formas, porque nós somos individualidades. Né? Hoje nós acreditamos que é uma inteligência suprema, olha, acreditamos. Que há uma lei de amor, olha só, isso é racional para nós. Mas por que a gente ainda sofre com as dores de aprendizados da Terra? Por que nós ainda temos tantas dificuldades de lidar com o fenômeno da morte, com o fenômeno da ausência de saúde no corpo físico, em ver acontecimentos em que Deus está agindo com amor, nós sabemos isso pelo modo racional. E é aqui que a gente fala onde entra o limite nosso. Nós sabemos, mas ainda não compreendemos. Né? Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Mas ainda quero registrar aqui o trabalho notável de Kardec, porque ele conseguiu fazer as duas coisas pela primeira vez na história da humanidade. Sem deixar de mencionar o seguinte, eu não vai gostar dessa. Depois eu sei que ele está lá procurando. Está lá na Bíblia, no Velho Testamento, na descrição do material que foi usado para confeccionar o templo, o primeiro templo de Salomão. Está lá. 2 colunas na entrada do templo, e sobre essas 2 colunas, 2 globos, um representando o plano terrestre e outro o plano celeste. Deixa eu falar mais alguma coisa? A cruz também, né? A cruz também. Não, é que a gente acaba esquecendo dessas coisas. O vertical e o horizontal. A gente passa por cima dessas leituras. Olha só como é que é a nossa consciência. A gente lê isso aí, mas a nossa consciência não percebe o insólito no negócio. Não percebe que aquilo ali está fora do normal. E conforme vai passando o tempo, desculpa interromper, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu pego a parábola da ovelha perdida. Por mais incipiente que seja o meu racional, eu vou entender alguma coisa da parábola da ovelha perdida. Isso é um ensinamento universal. Daqui a um ano, eu pego a mesma parábola. A gente pode fazer esse exercício. Daqui a um ano, pegamos a mesma parábola. A gente vai descobrir coisas que a gente não tinha visto antes. Daqui a 1 milênio, a gente pega a mesma parábola. Poxa vida, eu não vi isso antes, não é possível que eu não vi isso antes. Mas nós estamos pegando 2 milênios essa parábola. Pois é. Aí tem 2 ainda vamos sem dúvida ainda. E viva a evolução. Vê como é que é, Rosana, o processo da evolução. É um negócio que não é fácil, não. Olha só, hein? Ou nós somos bem burros, né? E em comparação com os outros habitantes desse cosmos, né? Ou, bom, a gente já tem que considerar o seguinte: nós somos colocados numa galáxia que é uma das menores do universo. No rabo dessa galáxia, um dos últimos planetas, já, dentro dos sistemas que existem. Então, acho que Deus deve ter pensado assim: vamos pegar esses caras aí, vamos para lá. Lá eles vão demorar uns 10 mil anos para evoluir, vão chegar onde eu quero. E olha que ele mandou Charles Darwin para nós. Mandou um monte de gente para nós, mas nós estamos ainda cheios de dúvidas com relação a essas pessoas que ele mandou para nós. De tudo que foi falado aí, tudo é um ensino que a gente vai paulatinamente realmente desenvolvendo, não tem outra forma. E isso é muito importante porque reforça ainda mais aquilo que nós abraçamos quando abraçamos o Espiritismo, que é a reencarnação. Sem esse processo, realmente, como que a gente poderia desenvolver essas coisas? Né? Porque no mundo espiritual a gente poderia até se desenvolver muito intelectualmente, mas sem o contato com a matéria, sem ter esse contato mais pessoal com o teu irmão, não tem como. O laboratório da vida é aqui.
O laboratório da vida é aqui. São, né? Tem um jeito, né? Não tem jeito. Tem reencarnação. Como? O que nós falamos aqui depende da reencarnação. Nós temos que entender, a gente só consegue entender isso aí quando a gente estuda lá aquele livro dos espíritos que vieram. Esses lados de campo. A gente só entende isso, nós saímos de um plano mais evoluído, eles para um plano involuído. Olha o tamanho do castigo que esses espíritos receberam. Não, espera um pouquinho, não é castigo. Não, castigo não. Muitos vieram aqui porque tinham que reparar. Uma oportunidade redentora. Né? Oportunidade redentora. O castigo seria se ele não tivesse recuperação. Não, mas é uma oportunidade redentora. Trabalho. O trabalho que eles tiveram. Sim, sempre. Agora, o trabalho que nós estamos tendo para chegar, se é que a gente vai conseguir chegar até o nível em que eles estavam ainda na tela. Chega. E é que nós vamos chegar. Se você não chegar nessa casa aqui, tem um monte de outras casas, prova expiação, você vai chegar. Fica tranquila. Rosana? Nossa mente. Em alguma rabiola de galáxia nós vamos chegar, né? Não importa qual seja. Nós estamos na rabiola da galáxia. Mas, assim, sempre analisando essas imigrações e emigrações dos espíritos indo de um planeta para outro, a gente tem que compreender que não existe superior e inferior. Existe padrão vibratório, posição evolutiva. E a posição desses povos, nós achamos que eles foram muito beneficiados, assim, na nossa acanhada percepção, porque se lá eles não estavam no padrão vibratório que o planeta estava entrando, aqui eles estavam em perfeita sintonia. E chegam aqui como missionários, gente, olha só, saem de lá como perturbadores da energia reinante e chegam aqui como missionários. Olha só como que a dinâmica divina é perfeita, maravilhosa. A distância que estamos. E fizeram subir o sarrafo da nossa posição racional. Nos ajudaram com a invenção do fogo, nos ajudaram com a transformação dos metais, nos ajudaram com muitas coisas, descoberta do alfabeto, da escrita. Olha só o quanto que essas migrações, eles em nenhum momento foram prejudicados, pelo contrário. Mas aí nós estamos nessa fase agora, né? Nós estamos nessa fase agora. Eu fico pensando, né? Quem não conseguir dar conta da vibração da Terra, do padrão em que nós estamos entrando, evolutivo, para onde for não tem internet. Para onde for não tem automóvel, não tem asfalto. Vão inventar tudo isso de novo, mas já chegam, olha só, com o racional lá em cima. E vão auxiliar as humanidades que lá estiverem. Deus é maravilhoso. Vou parar. Rosana, ainda tem, e o pior é que tem gente que ainda quer usar patente aqui, né? Eles registraram até o primeiro evento psicofônico da humanidade, da transmissão de leis diretamente para nós, Código de Hammurabi. Foi um evento psicofônico, o cara ficou falando o dia todo, com centenas de escribas ali registrando diretamente tudo que ele falou. Depois que acabou, ele falou assim, ele perguntou o que tinha acontecido. Eles falaram, nós registramos tudo isso que o senhor falou. Ele falou, eu falei? Não, mas todos vêm no momento certo, né? Claro. Tudo no momento certo. Olha aí. Só para trazer uma ilustração importante, né? Nós seguimos uma revelação que, na verdade, ela tem origem lá em Moisés, que muito antes de Moisés, com Abraão, ou seja, mas a gente está achando que isso daí sabe, gente, aqui dentro do próprio orbe do planeta Terra, nós já tivemos revelações que antecedem a muito isso. Sim. É só dar uma olhada em Krishna. Se você fosse daquela época,
receber a revelação que eles receberam e você tivesse ali no Egito, você não ia entender patavina nenhuma. Entendeu? Entendemos até hoje. Então, Uma baiana. Paragavida, Então, vai ver que isso aí antecede. Já Isso aí antecede o Cristo, antecede Abraão, antecede Isaac. E é de capela, né? É, Segundo as informações espirituais. Inclusive os hebreus também, sim. todas essas revelações, elas vêm já de outras experiências, né? A gente vê esses povos no culto ao sagrado, são muito diferenciados. Agora, os Vedas, que coisa impressionante. Há tantos milhares de anos falando de reencarnação, de lei de causa e efeito, e nós, nas nossas limitações racionais, ainda não entendemos nem esse conteúdo deles, né? A maioria. Tem um trecho Então, você não está vendo que todas as pessoas que estão do lado de lá, que são seus parentes, também são seus irmãos? Você não percebeu que nós já vivemos milhares de vidas juntos? Nós somos os mesmos ainda. Continuamos isso matando, indo e voltando e reparando os nossos erros. Ele vai contando uma história da imortalidade do espírito ali, da alma. Quando nós nem isso aí temos noção disso. Nós devemos isso muito a Constantino, né? Agora, a Rosana falou de Moisés, é o seguinte, olha só, eu sou um estudante de egiptologia há muitos anos, tá? Eu tenho, inclusive, inscrição, recebo constantemente as publicações do pessoal das universidades. E eu recebi há tempos atrás, há muito tempo. Então, ali naquele documento, você percebe que Moisés, ele deu uma família de faraós, cuja família já vinha cultivando desde o início da 18ª dinastia o culto ao Deus único. Então, ele foi tinha uma raiz, né? Foi pela filha do faraó. E ele era um príncipe e aprendeu tudo isso no Egito. Saiu de lá com convicção de um Deus único. E olha o trabalho que ele fez. O problema todo, desculpa, é que nós continuamos ainda a perguntar quem é Deus. O Kardec veio dizer para nós que não dá para perguntar, tem que perguntar quem é Deus. Porque a nossa dimensão ainda é bem ínfima, né? E para definir o Criador, Você pergunta quem, você pergunta se ele é pessoa. ele é pessoa. Se você pergunta o que é Deus, você vai restringir a um artigo definido. E nós nos colocamos no nosso devido lugar. As respostas estão chegando. Um dia, nós vamos saber o que nós saberemos o que é Deus. Já seremos Deus. Samuel gostaria de colocar alguma coisa? Rita, Sati. Hoje eu estou aqui em Patos de Minas, aqui é complicado, apesar que eu não estou nem na casa do meu, apesar que eu não estou nem na casa do meu sogro, eu estou numa chácara aqui, próxima à cidade de Patos, mas eu busquei a internet aqui do colega aqui do meu xará Samuel. Mas assim, tem um som lá de fora, mas essa pergunta é interessante, nós já havíamos dado um start na semana passada, mas eu acho que foi muito bem abrangido aí por todos aí, eu acho que ficou bem legal, bem sucinto, essa informação foi muito legal, muito satisfatória. Perfeito. Obrigado. Como fica gravado, acho importante, a gente citou aí no início, nosso irmão Francesco, ele citou uma palavra que, na verdade, ela vem um pouco dentro do espiritualismo, que é o Kundalini. Aqueles que quiserem depois pesquisar um pouco mais a respeito disso, encontra esse material na internet.
É também encontrado com o termo fogo serpentino, é um outro termo que se usa para falar do Kundalini. Essa ligação ela é estabelecida a partir do centro de força, o básico, e ela se estabelece com o núcleo do planeta. Então, esses são os pontos que eu poderia dar para alguém, porque como foi citada essa palavra, na verdade, ela não está dentro da doutrina espírita, ela não faz parte da codificação, ela, portanto, ela é trazida, um arcabouço que é incluído. É importantíssimo, tanto que eu estudo todos os arcabouços, mesmo aqueles que não estão dentro da codificação, porque a gente não pode ser dogmático, né? A gente não deve ser dogmático. Então, a gente usa todas as obras de apoio. Você encontra alguma coisa a respeito disso na internet, e aqueles que estiverem ouvindo e que estiverem na gravação, eu sempre peço que a esse tipo de trabalho que envolve o fogo serpentino, que envolve o Kundalini, que envolve as forças da natureza do núcleo do planeta, que haja com extrema cautela. Esse tipo de ligação, ele pode realmente levar às consequências que foram estabelecidas pelo Francesco, que são bastante estudadas. Você encontra esse material na internet, tá, gente? Então, eu não vou me alongar nisso, mas como foi citado, eu sempre fico naquela, né? Se nós não falarmos nada, fica uma palavra apenas lançada. Não, é importante pelo menos a gente dar um caminho, uma estrutura, e aqueles que quiserem, procurem na internet, que há um material bastante extensivo, ele não é da doutrina espírita, mas é extensivo e é interessante. Mas, volto a dizer, se você for um dia realmente querer trabalhar com essas energias, tenha cuidado, tenha cautela, porque ela pode levar a consequências, por nós desconhecermos o potencial dessa energia, a consequências que podem nos abrir campos e horizontes que nos fazem ficar um pouco desestabilizados. Então, é importante sempre agir com cautela e cuidado. A gente sempre fala assim, cuidado e cuidado. Oi. Só um esclarecimento. Isso que eu falei, a Kundalini é uma disciplina de aprendizado, demora anos para a pessoa chegar a um resultado. E isso não é feito sozinho. Assim como todos os assuntos referentes à espiritualidade, eles necessitam de alguém, de um assistente, de um orientador. E esta disciplina é muito rígida para os indianos, para os hindus, né? Essa prática é hindu. Então, é o seguinte, é uma prática que foi trazida do mundo espiritual para os indianos, foi descarregado um enorme repositório de conhecimentos espirituais que eles, ao longo dos milhares de anos de existência deles, vieram praticando. Mas todas essas práticas são feitas por um guru, como eles chamam, que é o mestre, aquele que já passou por esse caminho, já foi ensinado a proceder de forma correta, ensinar aos alunos deles, os discípulos, o aprendizado com segurança. Então, o que eu narrei para vocês aconteceu com o mestre, do Krishnamurti. Ele é um mestre espiritualista. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós, do Ocidente, como mestre espiritualista, não espírita, espiritualista. E é o seguinte, ele era um indiano, mas ele recebeu toda a sua educação no Ocidente. Tá? E ele não conseguiu completar o aprendizado dele do Kundalini. Foi isso que ele disse em todos os livros que ele escreveu. Mas a gente percebe a angústia da pessoa ao narrar todo o processo e a angústia dele em ter perdido a percepção das emoções. Porque, para mim, o que era mais caro para mim era isso. E agora eu sei tudo, vejo tudo e não vejo o que eu gostaria de ver. Não sinto aquilo que eu gostaria de sentir. Então é isso, precisa ter muito cuidado. Aí está a razão do cuidado. Equilíbrio. Perfeito. Queria agradecer a presença de todos. Semana que vem a gente não vai ter o nosso encontro, já coloquei o motivo, né? E é aniversário da nossa casa. Mas na próxima a gente vai terminar com a pergunta 203, é a última pergunta
no tema razão. Conto com a presença de todo mundo. Queria agradecer a presença de todos. Quem poderia fazer para nós a prece de encerramento? Em especial a presença da Rosana. Tem que vir comer um bolo aqui. Vou mandar uma foto, Rosana. Pode ser? Não vai ficar chateada, não. Vai ser um bolo virtual, a energia é muito maior. Vamos ser otimistas. 83 anos não é pouco, não, gente. Nossa. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade, né? Uma frase que tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é do nosso curso, e que diz que a ciência do século XX estuda a constituição da matéria. Caminha de surpresa a surpresa, renovando os aspectos da sua conceituação milenar. Assim, Senhor, com essa frase, acolhe-nos para que possamos sentir a sua presença. Tire de nós a cegueira que nos impede de perceber a sua presença em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.